Bora ficar com as últimas informações com o Rodrigo Vessone nessa segunda-feira. Notícia boa pro Corinthians, tem renovação já encaminhada, acertada. E também informação importante sobre o Transferban. Uma ótima notícia, cara, eu não sabia disso. Cara, eu pensava que o Corinthians poderia sofrer uma punição da FIFA séria de perda de pontos esse ano, mas o Vessone explicou algo aí que eu não sabia. Importante agora, hein? Muito boa notícia. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão Informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Estamos de volta com o G4 e agora para falar do retorno do trio Garro, Memphis, que virou o maior artilheiro da história da seleção da Holanda, e também do Yuri Alberto. É isso? Que beleza o Memphis, hein, Versa? Ele fez 2 gols, a Holanda teve dificuldade para vencer, a Lituânia faz 2-0, tomou 2-2, e aí ele também faz o terceiro, né? Ele faz o primeiro e faz o terceiro. Só que esse primeiro gol já bastou para ele se tornar o artilheiro histórico, passando o Van Persie, hein? Van Persie era monstro, né? Sim. Jogava muito, né? Jogava. Nossa. Passou o Van Persie, 51 gols, e o Van Persie permanece então com 50, já aposentou, certo? Sim. Já aposentou. E agora, foi festejado pela UEFA, pela FIFA, obviamente pelo Corinthians, pelos torcedores. Pelos seus patrocinadores também, tá aí, ó. Tá aí aqui não, tá aqui aí, também. Tá aí não. Tá aí os caras estão me dando uma flanela completamente injusta, né? Obviamente. Laranja mecânica, pô. Aí tudo bem, aí pode ser, porque a flanelinha é laranja. Ela é mecânica. Laranja mecânica. Tá aí, ó, 52, Van Persie ficou com 50. Runtelar era bom jogador também, né? Fazer mais gol do que era bom, mas tudo bem. E o Kluivert, sim. Sim. Esse era bom. Sim. E o Bergkamp era um monstro. Sim. Certo? Sim. Não pegava avião, né? Não pegava. Ele não gostava. Daí deixa aí. Aí, ó. E aí a data FIFA da Europa é muito mais decente do que a nossa. Ontem já acabou. E agora o Corinthians aguarda o retorno dele entre hoje e amanhã, para que ele possa estar em campo no dia 10, famoso quarta-feira, também conhecido como quarta-feira, diante do Atlético Paranaense, 9h30 da noite, Neoquímica Arena. Os ingressos estão esgotados para essa partida. O torcedor corintiano confiando, claro, na classificação para a semifinal da Copa do Brasil. E aí tá os gols desse. Esse é o primeiro gol que entra para a história, né? Até o próprio Koeman fez uma postagem dizendo, parabenizando ele pela marca e tudo mais. De cabeça de novo, foi buscar. Ó. E aí esse é o gol da vitória, o 3-2. E então o Corinthians, com essa possibilidade, o Garro vai jogar. O Yuri também volta depois de... vai dar cerca de um mês, até um pouco menos de um mês, depois que ele fez a cirurgia de hérnia inguinal. Então o Corinthians, desde o jogo do Palmeiras, aquele da classificação do 2-0, não jogava os 3 juntos. E agora, então, a chance é grande, pelo menos, de retomar. A não ser que aconteça alguma coisa na logística do Memphis, em avião, mas eu não imagino, o jogo foi ontem. O problema maior vai ser Hugo Souza e Martínez, que jogam terça-feira, 9h30 da noite, um na Venezuela, o outro na Bolívia, para chegar em Itaquera 9h30 da noite, 24 horas depois. Tem um avião já fretado para o Hugo, para o Martínez. O Corinthians ficou de informar depois, a gente não sabe se vai ser colocado aí, né, para o Martínez também. Eu acho que para o Romero e para o Félix Torres, que são reservas, eu acho que não vai ter avião, eles retornam normalmente. Mas para o Hugo está confirmado, o Corinthians montou a logística para trazê-lo, porque vai saber, né? Pode ter disputa de pênalti e tudo mais. E os reservas do Hugo não são nem parecidos com ele, são meninos, e então você tem que fazer essa logística mesmo. E o Hugo Souza, então, retorna para o Brasil. Deve chegar à tarde, vai para a concentração, da concentração vai para Itaquera, não tem nem muito o que fazer. Não vai ter muito... Deve chegar por volta de... Tem alguma meta aí do Memphis de gol na seleção? Não, tá nada a ver. Não, seleção não. Aqueles bônus lá tem a ver mais com o Corinthians. Por exemplo, ele tem um bônus se ele for artilheiro do Campeonato Brasileiro ou o melhor jogador do Brasileiro. Não, mas sei lá... O que obviamente não vai... O Estevão tinha, né? Convocação valia uma grana. Convocação valia... Por isso que eu perguntei. Mas é que normalmente é para brasileiro que vai... Não. Tô falando Palmeiras... Quase todos têm. Estevão, Chelsea. Sim. Se o Estevão for bola de ouro também, ou... Pelo Chelsea, né? Tem outra coisa lá. São 4 milhões de euros. Sim. É bastante comum isso, aliás. Jamais eu vou esquecer quando eu... Lembra do atacante Everaldo, Queixada, que estava no América Mineiro, tempo atrás, está no exterior. E aí, um tempo atrás, depois que ele saiu do Corinthians, entrou com um processo trabalhista, aquela coisa toda de Corinthians. Quando eu baixei o processo, tem lá você é obrigado a anexar todos os dados, inclusive o contrato. Aí eu olhei lá, contrato do Everaldo, 500 mil
dólares se ele fosse convocado para a seleção brasileira. Aí eu fechei o PDF, falei, não. 500 mil para o Everaldo ir para a seleção. Então, assim, até o Everaldo tem bônus quando é convocado para a seleção e tal. Então, isso é meio uma prática comum. No caso dele, eu não acho. O jogo é quarta-feira. Quarta, 9h30. O Atlético tá no seu melhor momento na Série B, né? 3 vitórias seguidas. 3 vitórias seguidas, chegou em sexto, melhor colocação das recentes. Tem um jogo decisivo contra a Chapecoense, que é o próximo, mas é só na terça-feira que vem. O jogo foi postergado para terça-feira que vem. Confronto direto ali pelo G4. Mas deu uma reagida na Série B. Mas perdeu o primeiro jogo em casa, mas a situação do Atlético era sempre periclitante e tal. Agora tem uma luz para tentar voltar à Série A, né? Pelo menos agora... Deu uma acalmada, né? Deixa eu só contar uma curiosidade. O Arnaldo cita a Chapecoense. Guarde essa frase. Nunca diga que você no futebol já viu de tudo. Sempre vai aparecer uma coisa, um jogo, um lance diferente que você vai falar, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto o que aconteceu em Criciúma e Chapecoense. Sim. Pênalti pra Chape, o jogador se prepara para bater, parte pra bola, uma cobrança muito legal, gol. O VAR chama. Fala assim pro árbitro, seguinte, o lateral do branco deu um soco no jogador do Criciúma. Assim que acontece a batida e você já tinha apitado. Aí chama ele no VAR, ele olha... Do nada, por uma bronca de um lance anterior, o jogador da Chape dá um soco no jogador do Criciúma. O juiz cancela o pênalti, dá falta e expulsão pro coisa. Então o Criciúma não toma o gol e ainda fica com um jogador a mais. Olha a atitude do cara dar um soco na hora, porque ele achou que ninguém ia ver. Tá todo mundo olhando. Onde era o jogo? No Heriberto Wilson, lá em Criciúma. Quem é que é o árbitro? Não lembro, esqueci o nome. Quem era? Felipe de Lima, de Minas Gerais. A Série B tem algumas situações próprias. O mando é quase imperativo de jogo, né? Então, tem muita discussão sobre a invasão na cobrança, se apitou antes ou não, De fato, eu nunca vi isso, mas eu sempre vi arbitragens caseiras na Série B. Sempre. Então, eu não estranhei. Mas quando o árbitro conta para os companheiros dele, você tem que ver os jogadores. Cara, o que você fez? É sério que você fez isso? O soco? Os jogadores começam a cobrar ele. Cobrar o próprio companheiro. Fala, cara, o que você fez? A gente perdeu um pênalti por sua culpa, tal. O vestiário deve ter sido animado desse dia. Rapaz. Muito bem. Parênteses na Série B. Memphis, Yuri, Garro, todo mundo de volta, Massá, no Corinthians. É um ótimo momento para eles voltarem, né? O Yuri momento decisivo. Recuperado, né? Tá. O momento... Vai estar sem ritmo, né? Mas, enfim, mês fora. Vai demorar um pouco para ele ganhar corpo, né? Mas o jogo tá... É bom quando a gente fica mais velho, a gente pensa para falar, né? Mas o que eu ia dizer e vou dizer? O jogo tá resolvido, né? O Corinthians passou. Porém, futebol não é bem assim. Certo? Então é bom ter uma preocupação, dar ritmo para o Yuri Alberto, acho que o jogo serve, né? Mas tem que preservá-lo lá para dezembro, que é quando a coisa vai pegar mesmo. Provavelmente o Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro na semifinal. Então, essa que para mim é a grande questão, dar ritmo para ele é importante, mas futebol é um menino travesso, né? Às vezes ele dá umas... Ótimo ponto. O que você acha? Quem você acha que está mais próximo da vaga? Diante do contexto atual. O Corinthians, que venceu em Curitiba, mas o Atlético desde lá reagiu um pouco e tal. Ou o Cruzeiro, que fez 2-0 no Galo, mas não terá Caio Jorge, talvez não tenha Fabrício Bruno e talvez não tenha o Matheus Pereira. São os seus 3 principais jogadores. O Cruzeiro, né? A vantagem é muito grande, 2-0. O Galo estreando o Sampaoli. Mas também... Eu também acho que não tá resolvido. Também não tá resolvido, o Corinthians, pra mim, tá mais perto. Eu também acho. É clássico. Tenho dúvida. Não, eu também acho que o Corinthians está mais perto, mas o Cruzeiro, a data foi péssima pro Cruzeiro. Foi péssimo. Nossa Senhora. Ele sai com o cenário e tá voltando completamente contra. Eu discordo do classificado, porque o exemplo da Sul-Americana, que eu vou usar sempre ele
O Corinthians pega o Red Bull em Ribeirão, ganha de 2-1 e vem para Itaquera com uma vantagem de 1 gol. Ótimo. Dá 8 minutos do primeiro tempo, Garro, de fora da área, 1-0. Corinthians 3-1 no agregado. Deu 5 minutos de pane, tomou 2 gols de escanteio, vai para os pênaltis. Acaba 2-1 pro Red Bull, o Corinthians vai para os pênaltis e o Hugo Souza teve que salvar 3 match points para dar a vaga. Então, mas como que é o nome da competição? Como Copa que é o do nome? Brasil. Não, a outra. Copa Sul-Americana. Então, aí não é diferente. O foco do Corinthians é muito maior, cara. Sul-Americana sabe? Mas aconteceu com o São Paulo lá em 2023 contra o Sport. Ganhou, também. Primeiro jogo. 2-0, né? Ganhou 2-0 fora, né? Fez o primeiro Mais gol. 1-0. É mais surreal ainda. Abriu 3-0 na fazer gol, vai para os pênaltis. Essa foi mais surreal, porque é invertido. É isso. Nossa Senhora. Se for para os pênaltis também, não tem como, né? O goleiro do Corinthians é muito bom nos pênaltis. Se ele tiver inteiro voltando Mas lá... o Atlético elimina o São Paulo nos pênaltis. Sim. Os caras bateram muito bem. O Santos que pegou os pênaltis, né? O Santos pegou pênaltis. Não, sem Gustavo Henrique dúvida. renovou, é isso, Fessa? O Corinthians acabou de anunciar a renovação do Gustavo até 31 de dezembro de 27. O contrato dele acabava esse ano. Acho uma decisão muito, muito acertada da diretoria. Para mim, é o melhor zagueiro que o Corinthians tem no seu elenco. Alguém vai falar do outro lado, mas aí também não é muito parâmetro, né? Porque o melhor... Beleza, você pode contestar o nível dos zagueiros do Corinthians, mas para mim é disparado o melhor. Dentro lá, o que a gente sabe que é um grande líder que o Corinthians tem de grupo e tudo mais, o cara já é experiente, que encurta caminho, claramente, fundamental nas bolas aéreas. Nesses confrontos todos aí recentes com o Palmeiras, ele deve ter tirado umas 45 bolas por cima, assim, impressionante o desempenho dele. Acho que a decisão da diretoria é muito acertada, assim, você tem um cara lá, você renova o contrato, na teoria você gasta menos do que se você for contratar outro zagueiro, pagar direito econômico. Me parece que é uma decisão muito acertada. E o Jacaré também, o Corinthians renovou o lateral direito, porque não tem nenhum hoje para ser reserva do Mateuzinho. Então esse menino estava treinando, aí aquela coisa do profissional, evitar levar ele para o jogo para não acontecer o que aconteceu com o Cauê Furquim, mas aí também deu certo. Agora é jovem, 20 anos, se eu não me engano, 21. E vamos ver, talvez o Corinthians possa ter aí um bom lateral, pelo menos para ser reserva do Mateuzinho. Hoje não tem nenhum. E mais uma renovação importante, o Guinegão já tinha renovado também. Enfim, o Corinthians está tentando, no mínimo, se resguardar. Enquanto tem o transfer ban, não dá para contratar, não dá para escrever ninguém. Pelo menos você se resguarda e tenta manter os seus, assim, já é algo que já é louvável. Enfim, já tenta, pelo menos, ter elenco, né? Sim, e você falou do Jacaré, preparação da Copa do Brasil. O que eu ia falar ainda sobre... Fala. Não, uma pergunta. O Stabile apresentou algo para... Hoje, os documentos? Esses são os documentos dos cartões de crédito, né? Era hoje que vai... a promessa é que o Corinthians envia hoje... Porque o promotor, o Consentino, está reclamando que o Corinthians está demorando para enviar os documentos. Exatamente. Né? Então, agora, a cobrança está firme dele e aí a promessa é que hoje vai chegar isso na mão lá do promotor e ele vai analisar. A pergunta era outra. Foi boa você ter lembrado disso, mas a pergunta é, o Stabile apresentou algum plano de estabilização financeira e econômica para o Corinthians ou vai seguir assim no dia a dia equilibrando o prato? Não, a princípio não, você tem a RCE lá para ser homologada, está bem nos finalmente ali para ser homologada, quase 400 milhões, 370 milhões, o que de alguma maneira dá um fôlego, porque esses 370 milhões, essas dívidas que já estouradas na justiça, essas pessoas ou empresas não podem acionar o clube enquanto estiver na RCE, e aí você vai repassando 5% de todas as suas receitas recorrentes, aquelas que o Massa diz, televisão, patrocínio, coisas que vão cair, direito de TV, campeonato, e 4% de venda de jogador. Então, tudo que entra, 4% vai para essa RCE e vai pagando todos os credores, dando tudo certo. De alguma maneira, é um pouco de fôlego, não vai resolver a vida do Corinthians, obviamente, a pressão financeira vai seguir grande. A prova disso é que o transfer ban não consegue tirar ele por conta de ter que pagar quase 40 milhões. Aliás, o Corinthians está tentando se antecipar nas conversas e evitar outros transfer ban. Então, está conversando com o staff do Roas, vai estourar daqui a pouco, não vamos sentar aqui? Você não quer que eu já te dou um qualquer? Vamos resolver? Eu já te dou um adiantamento aqui, você acalma, tira lá o processo e a gente parcela, para que você evita, no mínimo,
mais um transfer ban, porque a FIFA tem todas aquelas punições, né? 2 você é visto de uma maneira, 3 é visto de outra, se demora para tirar é visto de outro. Então o Corinthians está tentando se antecipar. O Tadieres disse que, comigo não tem conversa, comigo é pagamento, quer antecipado, antecipa, paga tudo, dá uns 25 milhões. O Tadieres disse que não tem negócio, não tem negociação, não tem nada, quer o dinheiro na conta dele. Então o Corinthians está tentando pelo menos se antecipar a novos transfer bans. Já tem aquele lá do Santos Laguna pelo Félix Torres, e aí está conversando com o Rojas e com o Tadieres para se antecipar a mais 2 aí. A não ter os mais 2. Esses que não ainda não estouraram. Estouraram ainda, mas... Tem a perda, já se sabe, mas você recorre ao caso da Suíça exatamente para ganhar tempo. Só que isso não estourou, não virou transfer ban. Quando você entra lá, a FIFA tem um lugar dela no site que é transfer ban. Aí tem lá os clubes do planeta todo, o Corinthians taulou o nome dele com o Santos Laguna. Como é que é a conversa com o Rojas, com o staff do Rojas? Vem cá, Rojas. Te dou um O Corinthians pode sofrer penalização. Chamar o cara pro churrasco e dar só o vinagrete, toma o vinagrete, se vira aí, entendeu? Se é o bala, ele aceita. Ele aceita, claro, pô, ele vira o vinagrete. Pode ter punição com perda de pontos, sabe dizer? No mínimo mais 2 janelas ainda. Você teria que ficar com o transfer ban. Na terceira janela daria isso, certeza. Então passou uma, na próxima... Na próxima acho que ainda não teria problema, é que na terceira aí não tem muita conversa. Aquela vez o Cruzeiro, como estava naquela situação completamente Série B, sem dinheiro, não conseguia arrumar de canto nenhum, então ele chegou a perda de pontos exatamente por isso, se não me engano, na terceira janela. Tudo bem, não é uma situação confortável, mas você não pode deixar, né? Não, você não pode deixar. Pode, mas... Assim, tem gente, inclusive, olha isso, tem gente que tem a tese, eu não sei se eu concordo com ela, que tem lá um dinheiro, tem quase todo o dinheiro para pagar o Santos Laguna, mas falta um pouquinho ali. Com a Selic a 15%, vale a pena. Vale a pena o quê? Tem gente que está alegando que não vale a pena você pegar esse dinheiro e resolve as outras. Vai pro outro. Já que tem um estourou, evita ter... Paga os outros. Paga os outros e deixa lá. Porque um não vai te causar problema agora. Sei lá, até dezembro você tenta quitar, mas o outro você já tirou. Tem gente que tem essa tese, assim. Usa o dinheiro e paga quem nem virou transfer ban. E tem gente fazendo o seguinte, deixa para pagar no último dia, porque os juros é menor lá, dependendo da situação do país. Na verdade já deu a FIFA, né? 18% de juros, mais uma multa. O juros já até saiu. Então, a pancada já saiu. Aqui é com a Selic a 15% quase, né? Isso eu nunca fiz essa conta, mas talvez... Faz a conta para você ver. Bom, Então é isso, a formação do Vessone aí, tal, com as pinceladas do Massini ali, né? O pessoal da bancada. Mano, essa do transfer ban eu gostei, porque eu pensava que o Corinthians, por exemplo, se sofresse um transfer ban agora pelo Garro e pelo Rojas, perdia pontos já nesse brasileiro, nessa janela, então não. Tem que esperar, são 3 janelas no mínimo, então teria que ficar a janela do final do ano com o transfer ban ativo e mais a do meio do ano com o transfer ban ativo. Aí sim, poderia perder pontos, cara. Pra mim, se tomasse o segundo, já perderia pontos, cara. É muita informação, às vezes errada, né, que o pessoal dá. Então o Vessone esclarecendo essa situação importante, mas o mais importante ainda é o Corinthians tentar resolver o quanto antes, cara. O do Félix Torres aí, porque, cara, o Stab, ele tem agora nada, hein? Nada. Diz ele que já guardou 28 milhões ali, tá guardado especialmente para juntar, para pagar esse transfer ban. Eu lembro que no início falaram que era 34 milhões e tal, aí do nada, 40 milhões. E daqui a pouco tá em 50 aí, cara, com juros correndo. Então, cara, é inacreditável. Tem que resolver o quanto antes e se preparar já pra bomba do Rojas aí, também do Garro. Mano, o Garro foi uma parada tão idiota, cara. Era uma parada de imposto. Quem que pagava imposto? Se era o Talheres, se era o Corinthians. O Corinthians falava que era o Talheres que tinha que pagar o imposto da transferência. O Talheres falava que era o Corinthians. Aí ficou, né? Tipo, era um bagulho de 2 milhões de reais, cara. 1,5 milhão, 2 milhões. Era só o Corinthians, mano. Paga, já era. Não, deixou aí a merda acontecer, agora tem que pagar o contrato inteiro, a transferência inteira de uma vez, que é 24 milhões que tá listando aí, cara. Mano, esses caras são muito amadores, mano. E na época era o Augusto Melo, né? Um amador burro, Pinóquio, né? Então, por isso fica com essa bucha na mão aí. Então é isso, deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Então até o próximo vídeo, tchau, valeu, é nóis.